Muito bem, pessoal. Quero fazer aqui um vídeo resposta ao irmão Rômulo da Silva. Ele comentou no vídeo que saiu ontem, Cristofobia, porque odeiam os cristãos, não é? O irmão colocou bem aqui. Antes de tudo, agradeço pro irmão pelo comentário mais uma vez. Muito obrigado por sua participação no canal, tá certo? E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreve, marca o sininho. Aproveita porque tem muito conteúdo para vocês, beleza? Dá uma força pro canal, certo? Então, ele diz bem assim: infelizmente eu vou discordar do irmão, porque a perseguição que os cristãos sofrem hoje em dia é por conta do seu comportamento liberal. Nunca antes na história da cristandade houve uma geração de cristãos que não protegesse a sua fé como hoje. Muito bem. Eu entendo perfeitamente o que o irmão quer dizer, não é? Porque realmente nós estamos vivendo um tempo, né, uma geração, onde a cristandade, digamos assim, né, os cristãos, eles não expressam de maneira geral mais aquelas convicções, não é, e aquela firmeza que outrora confessavam, não é, e mantinham. Isso é notório, isso é fato. Ao mesmo tempo, nós temos que compreender uma coisa: apesar de haver tanto desvio doutrinário, não é, desvio moral, tanto liberalismo moral e teológico também, não é? E os cristãos, no sentido geral, estarem cada vez mais inclinados ao mundo, aceitando, não é, de maneira aberta realmente, não é, aquilo que o mundo tem ditado como moda, como ideologia, como cosmovisão. Isso não pode ser negado. Ainda assim, eu queria que o irmão pudesse entender, não é, que existe sempre o remanescente fiel. Nunca houve um tempo e nunca haverá neste mundo, nessa era, não é, em que, por mais que haja corrupção, Deus não mantenha cristãos genuinamente fiéis, digamos assim, não é? Foi até um pouco redundante aqui, mas não haverá um tempo assim, entende? Onde não haja cristãos genuínos, tá? Onde não hajam igrejas fiéis e sérias. Apesar de toda a corrupção que nós vemos, e eu sei que é bem tentador até olhar para tudo o que está acontecendo e realmente acabar até desprezando que hajam cristãos fiéis, eu creio que o irmão é um cristão fiel, não é? E eu creio que o irmão, se porventura sofrer algum tipo de perseguição, é porque o irmão é crente de verdade. Então, entendo uma questão importante aqui. Lembre-se de outra coisa, irmão. Eu usei os textos, tanto para o primeiro vídeo como para o segundo, o texto de João principalmente, para mostrar, não é, qual é a razão, não é, qual é a razão central da perseguição, do ódio a Cristo e aos cristãos, certo? Então, eu não nego o que o irmão está dizendo de forma nenhuma. Eu sei que o mau comportamento, o mau testemunho de muitos que se dizem cristãos hoje também acarreta algum tipo de perseguição, certo? Mas esse tipo de perseguição, não é uma problemática causada por esses falsos cristãos ou cristãos infiéis, tá bom? Eu prefiro ver como falsos cristãos, porque para mim não faz sentido, né? O cara dizer que é cristão e viver de maneira mundana. Se vive de maneira mundana, não é cristão, é mundano. Acabou. É incrédulo, né? Porque a fé se manifesta na vida da pessoa, não é só um discurso. Então, eu nem considero como cristão, né? Quando eu falo cristão no sentido geral, é muito mais olhando por senso, usando a ideia de um senso, não é? Em que todos, feito o IBGE, em que todos dizem que são. Não, nós somos cristãos. Então, baseado nisso, mas eu não reconheço como cristão de fato. O ponto é o seguinte, então, irmão. O meu foco nos vídeos, eu acho que foi bem claro com relação a isso, é mostrar qual é a raiz dessa perseguição, certo? A raiz da perseguição. A razão última do porquê o mundo odeia os cristãos não é o mau comportamento de cristãos, não é a infidelidade de alguns, não é? Ou da maioria, quem sabe, eu não sei. Mas é justamente por causa da fidelidade. Porque parar para pensar, usando os princípios bíblicos, não é? Por que o mundo odiaria cristãos infiéis? Eles são iguais ao mundo. O mundo não tem razão alguma para odiar, entende? Cristãos que são infiéis. O vídeo fala sobre isso, sobre a razão do ódio contra os cristãos. Então, qual é a razão da cristofobia? Isso não tem a ver com a infidelidade dos cristãos, ou com a nossa geração que é fraca. Não. Isso tem a ver justamente com a fidelidade de alguns. Não é? Então, basicamente, o mundo não teria razão nenhuma para odiar a igreja, entende? Os cristãos, se os cristãos são iguais, em termos de comportamento e até de ideologia mesmo, ao mundo.
Muito pelo contrário. O que é que Cristo ensina, por exemplo, no Evangelho de João mesmo? Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como, todavia, eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Não é? Então nós aprendemos isso na palavra de Deus, não tem como negar. E é esse o princípio que eu estou usando nesses vídeos. Tá? Então, por exemplo, João 15, verso 20, ele fala: lembre-se das palavras que eu disse. Não é o escravo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Né? Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Então Cristo ele dá como base, não é, de perseguição para os cristãos a ligação deles em fidelidade com Cristo. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se aceitaram as minhas palavras, também aceitarão a de vocês. Certo? É disso que eu estou falando. Isso é o centro da perseguição. O que o irmão está falando aí, eu considero como sendo os pormenores. Entendeu o que eu quero dizer? Não é que seja uma razão menos importante, mas é porque ela não condiz com a razão última da perseguição. Certo? João 17, de maneira muito clara, na oração sacerdotal, Cristo vai falar justamente sobre isso, que nós não somos do mundo. Entende a situação? Assim como ele não é do mundo, nós também não somos do mundo. Essa é a razão do porquê que se odeia cristãos, não é? Entenda-se como cristãos de verdade, tá? Cristãos genuínos, crentes fiéis no Senhor, não é? Então a razão última para a perseguição é a fidelidade. Eu sei que a infidelidade de muitos, não é, que são cristãos nominais, digamos assim, evangélicos e tudo mais, tanto faz, esse mundanismo, esse liberalismo, essa geração tão fraca, não é, com suas falhas, a geração de cristãos tão fraca, digamos assim, acarreta perseguição não para eles mesmos, porque o mundo não vai odiar um cristão infiel. Não faz sentido o mundo odiar um cristão infiel, porque esse cristão infiel é igual ao mundo. Então, o mundo não vai perseguir o cristão infiel, ele vai perseguir o cristão fiel, não é? Por quê? Porque o infiel é igual ao mundo, e o infiel com o mundo, nesse sentido, acaba destacando quem é fiel. A infidelidade deles destaca os fiéis. E então os fiéis são odiados. O mundo não odeia cristãos infiéis. O mundo odeia cristãos fiéis. Esse é o ponto aqui. A razão para a cristofobia é o ódio a Cristo e à sua igreja e aos cristãos. É disso que eu estou falando, entende? Então eu queria que o irmão pudesse compreender o que eu estou dizendo aí. Tá? Se o irmão quiser continuar discordando, tudo bem, tranquilo, sem problema nenhum. Certo? Mas usar o problema da nossa geração como razão para a perseguição não é, digamos assim, um pensamento muito coerente. É coerente em parte, não é? Mas não é coerente no sentido central da coisa, não mostra o problema real. O problema real não é a infidelidade dos cristãos. O problema para o mundo é a fidelidade de alguns cristãos. Entende a situação? Por quê? Porque a infidelidade não incomoda o mundo. O que incomoda o mundo é justamente a fidelidade. A luz de Cristo brilha, certo? E dissipa as trevas e incomoda aqueles que fazem parte das trevas. Aqueles que já fazem parte das trevas, mesmo se chamando de cristãos, não estão incomodando o mundo. Eles são exatamente como o mundo, eles são do mundo. O fato é esse. Então esse é o ponto que eu destaco aqui, tá? E isso é observado, por exemplo... Cristo fala isso em Mateus 5, verso 10, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou então, 1 de Pedro 4, verso 12 a 16, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Então, os cristãos fiéis, é para quem Pedro está escrevendo, para a igreja, não é? Eles já estavam ali, já... no início de uma perseguição um pouco mais dura, não é, estatal, e Pedro está dizendo isso para os cristãos de verdade, não é? Ou seja, os cristãos de verdade, aqueles que vão causar o incômodo no mundo por causa da luz de Cristo, não é? Eles vão participar por conta disso dos sofrimentos de Cristo, porque eles são fiéis, certo? E ele fala, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, não é, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome.
Então, ele ressalta também o que o irmão disse, no sentido de que há cristãos que sofrem por sua infidelidade, não é? Há membros, digamos assim, de igreja que sofrem por sua infidelidade. Sim, quando esses membros cometem crimes, quando eles, não é, nesse sentido, acabam realmente abraçando o que o mundo está dizendo, então eles vão sofrer por causa disso. Entende? Mas a perseguição, não é? A perseguição é justamente contra os cristãos fiéis. A cristofobia é o ódio contra Cristo e contra os cristãos genuínos. Esse é o foco do vídeo aqui, tá? O foco é esse. Então, o mundo, para ficar mais ressaltado ainda, o mundo não odeia os infiéis. O mundo odeia os fiéis. É contra esse que o mundo milita. Entende a situação? Esse é o princípio aqui, não é? Mas se o irmão ainda tem mais para falar sobre isso, por favor, pode ficar à vontade nos comentários, beleza? Eu aguardo, se couber outro vídeo eu faço, tranquilo, tá bom? Muito obrigado pelo seu comentário e vamos todos, irmãos, refletir sobre isso, não é? Porque isso aqui é um fato mesmo, não é? Nós sabemos que a infidelidade de muitos que se dizem cristãos acabam causando perseguição, não para eles, mas para quem é de fato crente, tá? Quantas vezes eu sou um pastor, quantas vezes eu não já tive que ouvir piadinha de que pastor é ladrão? Ora, eu não sou ladrão. Uma vez eu até respondi isso, né? Eu tava, acho que perto de uma escola, e uma pessoa falou que todo pastor é ladrão. A pessoa me conhecia. E eu perguntei, na frente de todo mundo, eu perguntei: ah, então todo pastor é ladrão? Certo. Eu já roubei você? Quanto dinheiro você já me deu? Não é? Você conhece alguém aqui que pode dizer que eu roubei alguém aqui ou que eu enganei alguém aqui? A pessoa emudeceu, calou. Ou seja, eu não vou suportar ficar ouvindo certo tipo de coisa que não tem sentido, que são injustas, mas isso acontece, então a gente acaba pagando pela infidelidade desses cristãos. Mas veja, por que nós pagamos? Porque somos fiéis. Essa é a razão. Se nós fôssemos exatamente iguais a eles, nós não sofreríamos assim. Então a situação, o mundo não acharia ruim isso. Então, cristãos infiéis são mundanos, na verdade. Eles não são cristãos, eles são mundanos, não é? Que têm o nome de cristãos de maneira vã, não é? O povo de Deus, não é? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela permanece. Apesar de uma geração tão corrupta, Deus preserva o seu remanescente fiel. E esse remanescente aqui é odiado pelo mundo. Certo? Valeu.